Nós vamos abrir Gênesis, capítulo 3. Vamos finalizar o capítulo 3, tá bom? É Gênesis, conforme está na tela lá, ó, lá em cima, ó, Gênesis 3, 14 a 24. Pode voltar, pode voltar. 14 a 24, tá aí. Vamos falar o título do sermão? Que título interessante, provocativo. Às vezes eu faço uns títulos assim, que parece que está dizendo alguma coisa, mas não está entregando muita coisa. Você fica naquela curiosidade, né? Então tá aí. A inimizade entre a serpente e a mulher. Vamos falar junto? A inimizade entre a serpente e a mulher. Se você não entender o que significa isso, você vai achar assim, pô, esse título é meio esquisito. Mas na verdade, a melhor coisa que tem, e a melhor coisa que Deus preparou, uma das melhores, se não essa a melhor, é que houvesse de fato inimizade entre a serpente e a mulher, porque a amizade deu errado. A gente viu semana passada. A gente não viu semana passada que a serpente e a mulher tiveram um momento ali de amizade? E o que aconteceu? A serpente enganou a mulher, não foi isso que aconteceu? Agora Deus vai resolver o problema colocando inimizade entre a serpente e a mulher. E isso para nós é vitória, é solução do problema. Amém? Então vamos ler o texto. Você acompanha comigo, eu vou ler. Você vai acompanhando silenciosamente aí. Pode colocar, por favor. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra. Nossa oração é que Tu venhas falar conosco. Nós não temos condições, Senhor, de chegar a lugar algum se o Senhor não revelar a Tua verdade. E a Tua palavra aqui é a verdade. Que essa verdade possa encontrar no nosso coração terreno fértil para então produzir fruto, mudar a nossa vida, transformar a nossa natureza, mudar o nosso caráter, que a gente seja mais santo, que a gente possa aprender hoje sobre isso, sobre o perigo da amizade que a mulher teve com a serpente e a importância que há agora do Senhor ter resolvido essa questão, produzindo então uma inimizade para que nós pudéssemos andar em santidade. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, assim, rapidamente, nós estamos já no nosso 8º sermão. Se eu não errei a conta, é o 8º sermão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8º sermão. A gente já aprendeu aqui que no princípio Deus que resolveu e criou todas as coisas. A gente já aprendeu aqui que a palavra de Deus é que tem o poder de criar e estabelecer a ordem das coisas. A gente viu aqui bondade na criação. A gente viu aqui que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós vimos aqui que o descanso de Deus, na verdade, Ele trabalhou para que nós pudéssemos
nos apresentar ao Senhor em adoração e culto, e assim sermos abastecidos. Nós aprendemos aqui que Deus colocou o ser humano num jardim, e a partir desse jardim deu orientação para o homem guardar e cultivar e desenvolver tudo aquilo que Deus criou. Nós vimos também que Deus criou a mulher e assim estabeleceu o casamento, é algo que Deus estabeleceu, e aprendemos que quem não anda em direção a esse projeto está indo contra o que Deus estabeleceu. Mas também nós aprendemos aqui, está até rolando um corte aí na mídia, a gente aprendeu que o mundo hoje é hostil ao padrão de Deus. Então, como o casamento é o padrão de Deus, o mundo vai te propor coisas semelhantes, parecidas, para você não escolher o padrão de Deus. Ele não vai só colocar coisas totalmente opostas, mas coisas parecidas. Então, por isso que as pessoas namoram, ficam juntas, mas isso sem ser casamento. É o mundo tentando enganar a gente, tentando tirar o padrão de Deus. A gente aprendeu isso. E a gente também aprendeu, na semana passada, a sedução da serpente. A amizade que houve ali entre a mulher e a serpente. E ali, então, por causa daquela sedução, por causa daquela amizade, a mulher que estava enfraquecida, e vimos isso no texto, enfraquecida porque não conhecia adequadamente a orientação de Deus, a palavra de Deus, desconhecia, a serpente entrou nessa brecha, enganou a mulher pecou. E também vimos, não só a mulher pecou, mas a mulher entregou o fruto proibido para o seu marido, e o seu marido, em vez de ser um sacerdote e ajudar a sua mulher a se restaurar daquele pecado, ele foi lá e pecou junto, e validou tudo. E aí vamos ver o que aconteceu. Aí vimos que Deus então procurou o casal. Onde vocês estão? Eles se vestiram de roupas de figueira, porque identificaram a nudez agora como algo vergonhoso e mal. A maldade entrou no coração deles. Eles experimentaram o bem e o mal por contato com o bem e com o mal. Eles já tinham o bem e aí tiveram contato com o mal. E quando tiveram contato com o mal, se contaminaram. E não só se contaminaram, contaminaram toda a criação. E é o que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver a continuação. Aí Deus então chama o homem, primeiro a sua responsabilidade, que ele é o líder. Depois Deus chama a mulher, e a mulher então diz: a serpente me enganou. Foi isso que a gente viu semana passada. E agora nós estamos dando continuidade, Deus falando com a serpente. E daí em diante o que vai acontecer. O que eu posso, assim, ainda como introdução, reforçar aqui para a gente. Primeiro, que chegamos ao juízo divino, mas também a um primeiro raio de esperança. Interessante isso. Ali aconteceu algo grave, o pecado, tudo aquilo ali que refletiu e está refletindo ali naquele contexto, no universo criado por Deus. E aí vem o juízo. Agora é importante você captar essa palavra. Juízo é maravilhoso. Juízo não é ruim, não. Ruim, sabe o que é? Ruim é quando esse juízo é para contra os inimigos. Agora, quando o juízo é sobre amigos, esse juízo se transforma em disciplina para a restauração. Então veja, você vai ver aqui a diferença daquele que é amigo de Deus, daquele que Deus quer restaurar e daquele que já está condenado. Aquele que já está condenado, o juízo é para destruição. E aquele que Deus quer restaurar, esse juízo se transforma numa disciplina restauradora. E você vai ver isso aqui. E é interessante então que aparece esse juízo, mas aparece o quê? Esperança, restauração. Depois da queda tem isso. A inimizade aparece aqui. A inimizade entre a serpente e a mulher que Deus estabeleceu. É uma inimizade que é um pano de fundo espiritual e que vai estar presente todos os dias da humanidade, aqui nesse mundo. Uma inimizade espiritual entre a mulher e a serpente, e o descendente de cada uma delas. E o que isso significa para a gente? Deus aqui já anunciou, você vai ver aqui nesse texto, ele já anuncia a vitória do descendente da mulher, que nós sabemos quem é, Cristo. E esse descendente vence a serpente e o descendente da mulher. Aqui a gente vê que o Éden vai ser fechado, mas o caminho até o céu está sendo aberto. É maravilhoso. A gente, quando lê desavisado esse texto, a gente só vê a parte ruim, tudo que o homem perdeu. Mas se você observar, ele perdeu, mas também já ganhou. Ele está perdendo, mas Deus, que é maravilhoso, já está providenciando algo para o homem ganhar. E no final, essa perda não será irreparável, essa perda não será definitiva. É provisória e que vai forjar novamente o ser humano a um caráter adequado ao padrão de Deus. E lá no final, recuperar então o caminho que foi perdido. Por isso,
Esse texto fala muito comigo, mexe muito comigo. E eu queria então destacar essa frase que está na tela aí. Deus julga o pecado, mas revela a sua graça, prometendo redenção em Cristo. Antes da gente falar junto, repara que tem a conjunção adversativa mais ali. Toda vez que tem um mais na Bíblia, é para geralmente, né? É a má notícia primeiro, e depois vem uma transformação, e agora vem uma boa notícia. Esse mais toda vez que você vê um mais na Bíblia, no Evangelho, é isso. Éramos pecadores, mortos, delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida, nos vivificou. Então, fica atento a essas alternâncias, né? Essas alternâncias de sentido, de um sentido de derrota para um sentido de vitória. Que é isso que acontece aqui nesse texto e na nossa vida como um todo. Então vamos falar junto? 1, 2, 3 e já, vai. Deus julga o pecado, mas revela sua graça, prometendo redenção em Cristo. E aí, pode passar, já no primeiro ponto aí, no versículo 14, acontece isso aí que está escrito na tela aí, o juízo sobre a serpente. Então nós estamos continuando aquele momento em que Deus falou com o homem. Aí o homem falou, a mulher que tu me deste, botou a culpa na mulher, né? Aí Deus foi para a mulher então falou, a serpente que tu me deste, é como se ela dissesse isso, né? Foi a serpente que me enganou, e agora Deus chega para a serpente tem que fazer o quê? Ué, cadê alguém para eu botar a culpa? E de fato não tem, realmente não tem. E o texto mostra claro que Deus, então, olha para a serpente e não pergunta, serpente, igual ele perguntou para o homem, por que você fez isso? Né? Igual perguntou para a mulher depois, por que aconteceu? Ele chega para a serpente e não pergunta, serpente, por que você fez isso? Por que aconteceu? Como se a serpente tivesse em comunhão com Deus e ali naquele momento devia obedecer a Deus. Não, aquela serpente ali é o adversário, é o inimigo. Nós sabemos o nome pela Escritura, diabo, Satanás e muitos outros nomes. E esse ser, que eu não vou aqui dar uma aula hoje de demonologia, vamos dizer assim, mas assim, esse ser, ele é um ser caído e sem chance de restauração. Sem chance de restauração. Alguém pode dizer, por quê? Porque é uma outra conversa. Na IBD a gente conversa sobre isso. Na aula de teologia sistemática a gente pode um pouquinho conversar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que entenda o cenário. Aqui é o inimigo que enganou de fato a mulher. E a mulher foi enganada pela serpente, mas isso não a exime de culpa. Ela pecou e ela apresenta ao seu marido. E ela de certa forma foi a tentadora, de certa forma, do seu marido, e o seu marido também não é eximido de culpa, tanto que quando o pecado acontece, Deus não chama nem a serpente primeiro, nem a mulher, Deus chama logo o homem, que era o responsável. Agora, precisamos entender, a serpente aqui, ela está, assim, numa posição de não restauração, é inimigo definitivo de Deus, que em direção à condenação já sendo condenada. Então Deus professa aqui uma maldição definitiva, uma maldição de derrota final, já em Gênesis para a serpente, diferente do que ele vai falar para o homem e para a mulher. Mas vamos ver então essa maldição, esse juízo, que é definitivo, derradeiro. Já que você fez isso, maldito é você. Pronto, uma vez que Deus fala que um ser é maldito, acabou para ele, acabou. Deus, no dia que Deus falar maldito para alguém aqui, acabou para você. Ele não vai falar, ainda não. Espero que não fale. Quem tiver em Jesus não vai ouvir isso, né? Não vai ouvir isso. Agora, quem por algum motivo não for de Jesus, não entregar sua vida para Jesus, não tiver sua natureza transformada, ouvirá no último dia algo nesse sentido. Apartai-vos de mim, não vos conheço, e a palavra é malditos. Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Lembra dessa passagem? Agora aqui a serpente é chamada de maldita, por quê? Porque não tem mais chance para ela. Mas qual é a história dela? Eu queria tanto saber se ela teve uma chance. Isso é uma outra conversa, que a gente não vai ter aqui agora. A gente pode até conversar em outro momento, se ela teve uma chance, se Deus deu a chance que todo... Sabe, essa coisa que a gente fica pensando? Mas para de viajar, foca no texto aqui, e depois a gente pensa nessa possibilidade. O fato é que ela é um inimigo e Deus já amaldiçoou, já condenou. Maldito é você entre todos os animais. Só que aí, como o ser incorporou o animal, ele declara para o animal uma derrota ali, vamos dizer assim, aparente. Na verdade, é um simbolismo. A serpente poderia, a gente pode viajar, que a serpente poderia ter patinhas, poderia andar de outra forma, poderia ter asinha, voar, não sei como é que ela era. Mas o fato é que o bicho mudou, ia rastejar aqui sobre seu ventre,
e ia comer pó. Só que o sentido aqui de rastejar e comer pó, na verdade, é um sentido simbólico de derrota. O diabo agora rasteja. O diabo agora derrotado, já por essa maldição já proclamada, o seu dia final já está estabelecido. E você vai rastejar e vai comer pó. É isso que ele está dizendo aqui. Então não precisa ficar muito preocupado, né? Se um animal, coitado, que não tem culpa, o animal está aí, a serpente está aí, faz parte da criação. Um dia Deus vai fazer novos céus e nova terra, e aí haverá uma criação restaurada, e esse ser animal vai ser restaurado junto com todos os outros animais. Mas aqui a derrota é para o ser espiritual que incorporou esse animal serpente. Tá certo? Então a sentença recai sobre o animal, mas obviamente que ela está ali sendo símbolo de um ser espiritual. E é interessante que, se você observar, o reino das trevas já está sendo condenado desde o Jardim do Éden. A serpente passa a representar, então, nesse sentido, uma oposição diabólica, e diabólica o termo é justamente de separação, de contenda e separação. Então o pessoal que costuma ceder para o pecado da contenda, você é um diabo, se você faz isso. Porque diabo é separação e contenda, é isso. Entendeu? O prefixo di, aí é de dois, de separação. Então fica atento, se você que gosta de uma fofoquinha, de uma contenda, tu está sendo um diabo, pela escritura tu é um diabo, tá? E, inclusive, irmãos, eu tenho observado, estou atento, parênteses aqui, 2026, ano novo, vida nova, tudo novo, retiro, não sei o quê, e eu vou começar a focar na contenda. A gente está atento já há bastante tempo, e eu vou focar em problemas de contenda dentro da juventude, dentro do contexto que a gente convive, para que não aconteça isso. Então a gente vai expulsar os diabos, né? Esperamos que alguns diabos ainda se convertam, né? E outros serão expulsos, como qualquer diabo tem que acontecer mesmo, tem que ser expulso. Mas o fato veja aqui, que essa oposição começa a partir daí e vai até o último dia. E o último dia a gente vê lá em Apocalipse 12, em outros textos conhecidos. Mas eu queria destacar, se você lembrar de Cristo, que em 1 João 3,8, Cristo vai afirmar o seguinte, que ele veio... Cristo, na verdade, ele já afirmou em vários momentos, mas aqui João, o apóstolo, vai afirmar que Cristo veio para destruir as obras do diabo. Então não tenha dúvida que o diabo tentou fazer, e foi um estrago muito grande, já foi derrotado a partir do Gênesis. E Jesus veio para completar e finalizar. Ele veio destruir as obras do diabo. Segundo ponto, Evangelho. O conflito e a vitória. Por que eu coloquei o nome Evangelho? Eu estou me atrevendo um pouquinho. É claro que o Evangelho, propriamente dito, ele aparece em Jesus. É óbvio. Mas ali a gente pode chamar de um protótipo do Evangelho. O termo técnico na teologia, para quem já conhece e estuda, é proto-evangelho. É um evangelho embrionário, aparece nesse versículo 15. Esse versículo 15 é fundamental para todos nós. É algo que a gente precisa agora estar atento. Acontece aqui um conflito, que Deus ordena esse conflito, mas Ele também ordena uma vitória. Então eu vou ler de novo o versículo, para a gente ter muita atenção. Porque o texto do versículo ele é bem, às vezes, truncado para entender. Porém, inimizade entre você, serpente, que ele está falando, né? E a mulher. Então vamos parar aí. Então Deus está colocando inimizade. Para quem pensa assim, Deus só faz coisas maravilhosas, coisa boa. Deus não mata ninguém, Deus não permite o mal acontecer. Está aí, ó, inimizade. Ele colocou. E várias outras inimizades ao longo da história da igreja acontecem. Quer ver? Teve uma inimizade muito interessante, uma briga entre Barnabé e Paulo. Isso foi maravilhoso, foi ruim porque era uma briga. Depois eles se resolveram, né, mais para frente. Mas isso ajudou. Deus permitiu essa briga acontecer para que eles fossem cada um por um lado e espalhassem o evangelho de forma mais eficiente do que se eles estivessem indo juntos para um lugar só. Então a gente tem que ficar atento a isso. Deus é soberano. E ele inclusive, o texto bíblico vai dizer que ele cria o mal para o dia do mal. Ele não comete o mal, mas ele cria e permite. Por quê? Aí o porquê é uma outra conversa que não é para hoje. Mas vamos lá então. Assim, você quer um porquê geral? Te dou um porquê geral. Efésios 1,
9 e 10. Ali vai deixar claro que tudo o que acontece, todas as coisas, o plano de Deus que está em desenvolvimento, tudo isso é para revelar um mistério que foi revelado em Cristo. E esse mistério é fazer todas as coisas apontar e convergirem para Cristo. No céu, na terra, debaixo da terra, em todo lugar, tudo apontar para Cristo. Você quer saber o porquê? Tem os porquês mais detalhados. Alguns porquês a gente não fica sabendo da nossa vida, outros a gente fica, mas no final das contas, os porquês detalhados não são os porquês fundamentais. O porquê que interessa de tudo isso é para apontar para Cristo, para fazer tudo girar em torno de Cristo. Então, se você quiser saber assim, por que Deus fez o mundo desse jeito? Por que Ele autorizou o mal? Por que Ele agora coloca inimizade? É para que no final das contas tudo aponte para Cristo. Até porque essa história maravilhosa que você lê na Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, o personagem principal não é eu e você, não somos nós. É quem? Não é sobre você e eu, é sobre Jesus. É tudo sobre Cristo. Só que o poder de Deus é tão maravilhoso, e o amor de Deus dele é tão maravilhoso, que Ele faz isso para a glória dele e para a glória do Filho, mas isso também nos alcança e nos salva. Então vamos lá. Então aqui, esse conflito é estabelecido. É um conflito agora permanente. Um conflito eterno, até o dia que Deus fala, acabou. E há uma inimizade entre essa serpente e a mulher. Só que não é só entre a serpente, é entre o fruto da serpente e o fruto da mulher. Ele vai chamar de descendente. Entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E é interessante que se você dá um salto já logo para o capítulo 4, você já vai ver o primeiro conflito ali, já. O segundo, na verdade, o primeiro está aqui. Mas o segundo, que é Caim e Abel, você vai ver ali. Um representa o fruto da serpente e o outro representa o fruto do descendente da mulher, né? Só que a gente não vai falar agora e acho que a gente só vai ver Caim e Abel só no ano que vem. Porque no último culto a gente vai ter uma palavra mais voltada para encerrar o ano, não tem nada a ver. Mas assim, se você começar a folhear a Bíblia a partir de Gênesis 3 em diante, você já vai ver os antagonismos aparecendo, as oposições aparecendo entre o plano de Deus, entre os escolhidos de Deus, entre aqueles que Deus rejeita, e assim um representa então a descendência da serpente, e o outro representa a descendência da mulher. Mas é aqui que começa, é aqui. Então é interessante, porque esse conflito espiritual, é nesse conflito que a redenção já é revelada. É aqui que há a revelação da redenção. A palavra aí é semente, descendência, no hebraico, né? E esse termo, ele pode ser usado tanto para uma coisa individual, singular, como também para um coletivo, para uma coletividade. Então, inclusive, de acordo com Calvino, há uma dupla referência aqui, na verdade. Ele está se referindo a uma descendência que é um povo, a linhagem da mulher, e também um indivíduo, que é Cristo. Um povo e um indivíduo. É isso que está falando aqui. E a expressão, este ferirá a cabeça, é o golpe mortal. É o golpe fatal. Esse este aí está se referindo à língua portuguesa, para o mais próximo ali dele. E o mais próximo ali está falando descendente da mulher. Nós sabemos o nome, Jesus. Jesus e também o povo. Jesus, o indivíduo, e também o povo nas várias épocas. O povo de Deus, mas o golpe fatal, Cristo, que dá. O golpe fatal fere a cabeça da serpente, também do descendente da serpente. Ele fere. E esse golpe na cabeça, não é que vai aparecer Jesus num cavalo branco com uma espada e corta a cabeça da serpente. Não é isso. Isso é uma figura e é também uma metáfora para o verdadeiro golpe espiritual. O golpe da derrota final. Então, um golpe na cabeça significa um golpe fatal. Um golpe que derrota definitivamente. Ok? Alguma dúvida? E aí, depois ele vai dizer aqui, né, o texto vai dizer que o descendente da serpente vai ferir o calcanhar. O que é um golpe no calcanhar? Um golpe que não mata. Um golpe temporário, não é isso? Um golpe que machuca temporariamente e é curado, restaurado. E é assim que vai funcionar. Então, a oposição entre o descendente ou a descendência da mulher e a descendência da serpente. Você faz parte de qual descendência? Espero que da descendência da mulher. E se nós fazemos parte da descendência da mulher, ainda que haja nas nossas lutas, nos nossos desafios, ferimentos de calcanhar em nós, nós, quando agimos de acordo com essa descendência da mulher, nós vamos dar golpes
de morte definitiva na cabeça dessa serpente. Assim como aquele que fez de forma definitiva Jesus. Amém? Então esse é o início dessa doutrina que a gente chama de doutrina da redenção. Agostinho reconheceu aqui a promessa desse Cristo que é vencedor. A inimizade inicia a guerra espiritual, e essa guerra espiritual ela vai percorrer toda a história, até o triunfo final de Cristo. O que vemos aqui nesse texto é que Deus está moldando o povo que lê esse texto, que estuda esse texto. Deus está moldando a gente aqui, e moldando quem leu, moldando a partir de Moisés, que escreveu para o povo que estava no deserto, está moldando o seu povo para esperar e depender do Redentor. E quando você começa a perceber desde Gênesis como que Deus providenciou a solução para o pecado e a vitória definitiva para a morte e tal, a gente percebe que tudo é sobre fé e graça, e não é pela obra humana. E quando você vê que os caras lá da religião judaica têm esse texto há mais tempo do que nós, obviamente, do que somos do Ocidente, e eles insistem em obras. Está aqui no texto deles. Está no texto deles. Terceiro, o juízo sobre a mulher. Agora, o juízo sobre a mulher, olha que bênção. Se o juízo sobre a serpente foi para destruir mesmo a serpente, derrotar ela, e a prova disso foi o item 2, esse conflito, essa inimizade e essa vitória final do descendente da mulher, agora Deus vai apresentar um juízo para a mulher. Mas aí, como ele ama a mulher e quer restaurar a criação dele, e também, obviamente, a mulher, que faz parte da criação, ele apresenta um juízo que, na verdade, é uma disciplina restauradora. E aí ele vai dizer que multiplicarei grandemente o seu sofrimento. Então, aumenta o sofrimento, multiplica o sofrimento da gravidez, e com sofrimento você vai dar à luz o seu desejo. E ele fala de uma outra coisa também: o seu desejo será para o seu marido, ele a dominará. E a gente precisa entender isso. Dor, sofrimento profundo. A palavra que é utilizada aqui é isso mesmo, dor e sofrimento profundo. E a maternidade, é preciso entender isso. Não é uma maldição, até porque ela teria descendente que venceria a serpente. Então não poderia ser uma maldição a maternidade. Não tenha dúvida disso, tá, queridos? O fato que Deus colocou um sofrimento para se dar à luz, não implica que a maternidade está amaldiçoada. Pelo contrário, ele abençoou a maternidade da mulher antes. Abençoou. Agora ele está colocando a consequência da vida desse mundo hostil, que agora o mundo vai ficar hostil. E aí ele diz para a mulher que você vai sofrer. Você vai sofrer, você vai ter que dar um descendente, mas vai sofrer. É isso que ele falou aqui. Então, não perca de vista isso. A experiência da mulher com a maternidade será de sofrimento por causa dos efeitos da queda, do pecado. Mas a maternidade em si ainda é abençoada, e da mulher vem a vitória. Amém? E aqui a outra frase que eu falei, né? Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Mostra aqui uma dinâmica de competição. Então, onde havia ordem, onde havia harmonia, onde tudo era lindo, onde tudo era belo, sabe o que acontece agora? Acontece desarmonia, competição. Aí, vou dar um exemplo clássico aqui. Exemplo bem, não vou nem explicar, só vou dar o nome. Machismo e feminismo. Aparece daqui, ó. Então, quem é machista, ó, é consequência disso aqui. Quem é feminista também é consequência disso aqui. O que você tem que ser? Nem machista, nem feminista. Eu tenho que ser morno. Não tem nada a ver com morno, não viaja não. Eu tenho que ser bíblico. Eu tenho que ser como Deus. Eu tenho que trabalhar dentro da harmonia, não da competição. E aqui aparece a competição, então. Substitui a harmonia. O texto vai descrever uma tensão. É isso que quer dizer isso aqui. Ou seja, o pecado distorceu o casamento. O casamento estava lindo, até ali. Aí tem gente, eu não vou casar porque só tem problema no casamento. Não, o problema está aqui, ó. Está nessa competição aqui que Deus permitiu. A consequência do seu pecado agora é ter competição. É ter guerra entre marido e mulher a vida inteira. Entendeu? Agora, por outro lado, em Efésios 5, Paulo mostra como que Cristo, que nos alcançou, que nos restaurou, então restaura essa harmonia do casamento. Captou? Então, casamento é um problema? Não, o pecado é um problema, mas gerou problema também no casamento. Mas quem soluciona
o problema do casamento? Quem soluciona o problema do pecado. E quem soluciona o problema do pecado? O descendente da mulher, definitivo, que é quem? Jesus. Quem fala isso? Que soluciona o problema do casamento? Lá em Efésios, Paulo. Paulo fala isso. Ok? Amém? Então quando você... Pô, mas é difícil. É lógico que é difícil. Nós estamos vivendo num mundo totalmente bagunçado pelo pecado. Queria que fosse maneiro? Você está querendo voltar para o jardim, então, né? Tem como. Agora, aceita a realidade e busque agora viver com as armas espirituais que Deus nos dá para vencer. Aí tu quer viver, olha o que tu quer fazer. Tu quer viver nesse mundo que é hostil às coisas de Deus maravilhosas. Aí você quer viver nesse mundo, ainda tenta fazer as coisas de Deus, mas faz na tua força, na tua carne. Não se apropria das capacitações espirituais, e depois vem no gabinete reclamar com o pastor, pô, não está dando certo não, pastor, vou ter que parar com isso. Meu amigo, pare de ser teimoso e incoerente. Você não tem que parar com isso, você tem que parar com a teimosia. Você tem que entender que você vive num mundo hostil. Aí às vezes eu vejo o pessoal conversando, brigando, resolvendo, várias coisas, aí a gente vê lá. Os caras estão discutindo sobre, sei lá, sobre o que vai comprar, o que vai vender aqui na igreja, qual letra que vai botar na música, o que vai fazer no ministério tal, XY. Às vezes a gente fica ali, fica com raiva até do outro. E no final, é tudo por causa da hostilidade do pecado. E a gente tem que parar com isso. Entrar numa sintonia de harmonia com Deus. Eu estou falando de sintonia mesmo, energia, sintonia espiritual. Não estou falando para ser esotérico, mas está na hora de sintonizar a harmonia. E parar com o caos. Pare com esse caos. O caos não é de Deus. Não vai ser de Deus no casamento, não vai ser de Deus em lugar nenhum. Ai, minha vida está uma loucura. Claro que está uma loucura. Você está querendo fazer as coisas de Deus sem usar os meios que Deus dá para viver nesse mundo que é contrário. Aí vai dar ruim. Aí vai ficar loucura. Aí vai ficar esquizofrênico mesmo. Aí vai dar complicação mesmo. Então fica essa dica aí para você, tá? A graça, queridos, ela traz ordem. É isso que a gente vê. E a harmonia. E Deus, ainda que tenha colocado, permitido ali as consequências do pecado e as coisas ficarem meio caóticas, Ele já garantiu o caminho para o reordenamento, para o retorno à harmonia. Ele já garantiu aqui. E nós vemos isso de forma definitiva em Jesus, em especial para o casamento, em Efésios 5. Quarto ponto, olha aí. O juízo sobre o homem. Cara, essa parte eu acho maravilhosa. E repara que eu vou voltar no juízo da serpente. Quando ele joga o juízo na serpente, maldita, acabou para ela. Entendeu? Já acabou com a serpente. Quando ele apresenta o plano que vai derrotar a serpente, que é no item 2. Evangelho, conflito e vitória. Quando ele chega para a mulher, ele não diz que a mulher é maldita, ele fala que ela vai ter sofrimento, mas ainda assim vai vir a bênção da vitória através dela, o descendente da mulher. O desejo para o seu marido, né, eu acabei não falando, fiquei empolgado aqui. O desejo para o seu marido, falei, mas eu vou reforçar. É uma competição. Ela quer uma coisa, ele quer outra, e no final das contas, quem é a autoridade no casamento é o homem. E aí o homem vai gerenciar o casamento em pecado. E a mulher vai querer desonrar também, porque é a confusão. Então, só para lembrar. E aí, chega então o juízo sobre o homem. Se Deus não destruiu a mulher, não chamou ela de maldita, pelo contrário, garantiu que a bênção da salvação e da regeneração viria através do descendente dela, ainda que com sofrimento. Agora ele também não chama o homem de maldito. O homem sofre, vai sofrer, mas ele desvia. Até porque quem deveria realmente, quem é o culpado realmente é o homem, a gente já sabe. Deus chamou o homem à responsabilidade antes de chamar a mulher, antes de chamar a serpente. E Paulo vai dizer que por um homem o pecado entrou no mundo, Adão, né? Então a responsabilidade era o homem. E seria até justo, em com um olhar mais assim, mais humano, vamos dizer assim, né? Mais humanizado. O pessoal acha que humanizado é só coisa boa, né? Se você for humanizado e olhar essa cena, seria justo o homem ser chamado de maldito. Mas Deus, porque é cheio de graça, porque quer restaurar, porque tem um plano maravilhoso sendo desenvolvido até hoje, e que vai concluir no último dia, ele desvia essa ira, esse juízo
destruidor. E ele não diz para o homem isso. Olha o que ele diz. Ele primeiro vai dizer, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto e tal, tal, tal. Aí ele chama de maldita. Porque seria justo chamar o homem de maldito. Mas ele não chama o homem de maldito, porque ele é cheio de graça. Ele chama maldita a terra. Maldita a terra. Desvia a graça de Deus aí. Tem gente que lê esse texto desavisado e não vê graça, só vê desgraça. Mas eu quero chamar a sua atenção para você ver a graça. Desde o primeiro item, o juízo sobre a serpente definitivo é graça. É desgraça para ela, mas é graça para nós. É a derrota do nosso inimigo. O evangelho sendo apresentado de forma protótipa no item 2 aí. O conflito da mulher com a serpente e a vitória do descendente da serpente é graça. O juízo sobre a mulher que coloca sofrimento, mas não impede a mulher de produzir o seu descendente, é graça. O juízo sobre o homem que não atinge o homem, mas atinge a terra, também é graça. Consegue ver com os olhos da graça? Quem está vendo com a graça, diz amém. Quem está vendo graça, diz amém. Quem está vendo desgraça, fala misericórdia. Bem, olha aqui. Então ele disse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento, assim como a mulher teria o sofrimento de dar à luz com dor, com muita dor e a contenda do marido e da mulher ali, do convívio, aqui também há um sofrimento. Com o sofrimento você se alimentará da terra, dela, todos os dias da sua vida. Então não havia sofrimento para alimentação. E outra coisa, não havia necessidade de alimentação para a sobrevivência, porque não havia morte. O homem não comia porque se não comesse morreria. A fonte de abastecimento do homem era o descanso, o 7º dia com Deus, na presença de Deus, se abastecendo. Para a vida eterna. E a árvore da vida que ele tinha acesso. Mas aí, e ele podia comer o que ele quisesse, está lá na Bíblia. Menos o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas tu podia comer tudo. Não porque se não comesse morreria. Pelo contrário, se comesse a fruta proibida que morreria. Qualquer outro fruto ele podia comer, para se deleitar. Então até a comida seria prazerosa, não ia fazer passar mal, ia dar tudo certo. Mas o pecado entrou e a coisa complicou. E agora a terra é maldita por causa do pecado do homem, que é o responsável por contaminar o universo. E a terra, uma vez que Deus declara que ela é maldita, então a terra está hostil e contaminada pelo pecado. A morte entra não apenas na realidade humana, mas também na realidade da criação como um todo. Toda a vida da criação agora está manchada e de alguma forma condenada a uma morte, ainda que seja física, é uma morte. E o homem e a mulher estão agora condenados, ou pelo menos em direção a uma morte física e a uma morte também já mortos espiritualmente, então em direção a uma morte física, já mortos espirituais e também em direção a uma morte eterna. Só que Deus já preparou a solução que a gente está vendo aqui. E aí então ele fala, esse maldita, ele não amaldiçoou o homem, mas o ambiente ao redor dele. E essa palavra sofrimento liga o homem à mulher. A mulher sofre no juízo que ela recebeu, o homem também sofre. E é uma mesma experiência de dor. E aqui é interessante que o trabalho que o homem e a mulher deveriam desempenhar era um trabalho agradável, honroso, prazeroso. E agora é árduo e com sofrimento. E o texto vai dizer que a terra, então, que é maldita e que vai produzir alimento com sofrimento, o homem vai sofrer para se alimentar, aí a terra vai dar espinhos, verso 18, ervas daninhas, e aí ele diz, você terá que alimentar-se das plantas do campo. Quer dizer, ainda continua nesse momento vegetariano, né? Vegano quase, né? Vegano, olha os veganos aí. Entenda, querido, vegano não é um momento que você volta para a perfeição, não. Aqui é um momento de imperfeição. E o indivíduo é vegano, está aqui, está vegano. Então, quem acha que vegano vai voltar para o padrão de Deus, não tem nada a ver. O padrão de Deus é mudar o universo. Tu consegue mudar o universo? Não, então não vem com essa história de vegano não, que não vai dar muito certo não. E até porque quando a gente chegar em Noé, você vai ver Deus mandando comer animal.
E aí acaba com tudo, tá? Então assim, quem fala que vegano está voltando para o jardim, está voltando para o jardim nada. Está voltando para esse pedaço aqui no máximo. Capítulo 3, tomando a bronca de Deus, que vai comer espinho, erva daninha, tudo junto. Isso é o vegano, tá? Então quem já está achando que o vegano é uma coisa bonita, tem a ver, não tem a ver não. Voltar para o padrão de Deus é transformar esse universo. É mudar esse universo. Porque aí eu lembro que eu ia falar sobre isso e reforço, falo aqui agora. Vocês precisam entender o seguinte: o universo foi mudado. Aqui, quando Deus está fazendo essas declarações de maldição aqui, né, essas maldições e consequências do pecado, o universo está sendo transformado em um universo hostil ao padrão de Deus. Hostil ao propósito que Deus deu para o homem. E disse assim: você, homem, vai ter que cumprir o seu propósito agora com sofrimento. Não é que não tem mais propósito, vai ter que continuar. Mas com sofrimento, com todo tipo de hostilidade na produção do seu alimento, e o texto continua. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Aí vai ter o tal do pão aí. Claro que é uma linguagem que Moisés utiliza, né, mas a ideia aqui é que o homem ia ter que fazer a sua comida e vai sofrer, vai suar. Não era assim. Até que volte à terra. E aí ele fala, agora vai voltar à terra. Não ia voltar à terra. Agora você vai voltar à terra, vai morrer fisicamente. Aí a condenação, a morte humana aí. Até que volte à terra, visto que dela, da terra, foi tirado. Porque você é pó. Não é barro, tá, querida? Pó. Você é pó. E ao pó voltará. Querido, trabalho árduo, frustração, finitude, vai morrer. Não são acidentes, aconteceu, não. Na verdade é um ambiente que Deus criou de forma pedagógica para tratar o caráter do homem com humildade e dependência. É consequência do pecado, mas é uma pedagogia de Deus para a restauração. Ele poderia ter falado, acabou para você. Ele falou, acabou para você? Não, ele não falou, acabou para você. A gente precisa então, querido, viver com fidelidade em meio a essa dureza desse mundo. A gente precisa lembrar que quando a gente sua para trabalhar e fala, poxa, está tão difícil, é lugar de formação espiritual, não é lugar de reclamação. Eu tenho visto muitas pessoas reclamando, e eu também, quando não vigio, também reclamo. A gente tem reclamado muito, queridos. A gente tem falado, está muito sofrido, muito cansativo, muito isso, não estou aguentando, que não sei o quê. Meu amigo, tu não sabe de nada, Jesus aguentou muito mais. Aliás, Jesus aguentou aquilo que ninguém poderia aguentar. A ira definitiva de Deus, sem ser destruído. A ira que era para ser direcionada para o homem e para a mulher, nesse episódio, foi desviada para o ambiente, para a terra, para que fosse apontada definitivamente em Cristo, querido. É isso que aconteceu. Não foi apontada para o homem, não foi apontada para a mulher, foi apontada para Cristo. E só Cristo poderia receber essa ira sem ser destruído. E nos representar, assim como o homem nos representou para a condenação, agora Cristo que sobrevive a ira eterna de Deus, nos então representa para a salvação. Então eu não consigo ver sentido, ainda que eu como pecador possa ser um que reclame. Eu não consigo, quando vejo para esse texto, ver sentido em reclamações. Por que estamos reclamando? Eu queria que fosse. Você não tem direito de querer nada, nem eu. Era para Deus me chamar e te chamar de maldito. E Ele chamou o filho dele, que se fez maldito, para que você fosse restaurado. E tu está reclamando de quê? Podia ter melhorado um pouco a vida. Melhorado o quê, meu irmão? Eu sei, no mundo tereis aflições, Jesus já disse. Mas tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo. Para de reclamar, para de desistir, para de falar que está ruim, não gosto do pastor, da igreja, não gosto do ministério, não gosto da minha casa, não gosto da minha família, não gosto do meu marido, não gosto de nada, não gosto de você. Meu Deus do céu, para com isso. Eu não vou falar como a mulher de Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, porque não é isso. Eu vou falar como Deus esperava que Jó se comportasse, de fato se comportou. Seja fiel. Como Cristo foi fiel.
Não tem nada que eu e você, o maior sofrimento desse mundo, que eu e você possamos passar. E coisas terríveis, quantas coisas a gente vê. A gente não está nem perto do que o mundo sofre. Do que, na verdade, do que a igreja perseguida do outro lado do mundo. Na África, na Nigéria, agora recentemente. E na Coreia do Norte, em outros lugares. A gente não está nem perto do que eles sofrem. E a gente reclama. Aí você fala, pô pastor, você está agora misturando tudo. Claro que é tudo a mesma coisa. Aqui começou. E a gente está reclamando. Você tem infinitos motivos para agradecer. O nome desses infinitos motivos é Jesus. Você tem infinitos motivos para engolir a sua reclamação e louvar a Deus. O nome desse é Jesus. Deus nos chamou para sermos como descendente da mulher, porque somos os irmãos espirituais de Jesus. Somos a descendência da mulher também. Mas a gente tem hora que quer se comportar como a descendência da serpente. A descendência da serpente foi ferida na cabeça. Você quer estar em que grupo? O da descendência da serpente ou da descendência da mulher? Não dá mais para a gente viver uma vida de reclamação. No ministério reclamação, na vida, em casa na reclamação. Eu não estou falando, porque eu conheço uns ou outros aí, eu mesmo sou um que reclama. Não, eu estou falando de todos nós. Até de você, que eu não sei quem é, que também reclama. Porque nós somos iguais. Não reclame mais. Agradeça. Aí eu faço agora propaganda, né? Como é que é? Viva Grato Experience. Seja grato. Seja grato porque você tem muitos motivos para agradecer. Queridos, eu considero o ano de 2023, para mim, pessoalmente, um dos piores anos, se não o pior ano da minha vida. Talvez eu ache o pior porque o que eu lembro, né? Porque os outros eu já esqueci, que a gente esquece também, né? Mas assim, mesmo que você tenha um momento que seja o pior momento da sua vida, você tem muitos e muitos mais motivos para agradecer. Nós não temos mais essa autorização. Aliás, nunca tivemos autorização para reclamar. Você tem autorização e até é incentivado por Deus, na própria palavra, para dizer para Deus assim, Deus, ai, está doendo. Me ajuda porque está doendo. Porque isso aí, ok. A reclamar, a achar que não é justo, achar que... Postura de que não merece, merece e muito mais. Merece muito mais. A nossa postura tem sido arrogante. Mas Deus permitiu esse ambiente desse jeito, hostil, para baixar a nossa bola e para a gente ficar humilde. O descendente da serpente é arrogante e orgulhoso, reclamão. O descendente da mulher é humilde, manso, como um cordeirinho, não abre a boca e obedece ao Senhor. Penúltimo, a fé e o primeiro sacrifício. Aqui nós vemos Adão, ainda que limitado pelo pecado, já não alcançando, né, não compreendendo como um todo o que aconteceria, mas ele manifesta a fé. Na sua limitação ele manifesta a fé. O texto vai dizer, verso 20, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O homem, corrompido pelo pecado, desavisado, reduziria, presta atenção, reduziria a utilidade, vamos dizer assim, de propósito, da mulher em ser mãe, apenas mãe. Só que aqui não é isso. Aqui, Adão exaltou a sua mulher porque ela seria a mãe do descendente da serpente. Quando ele dá o nome de Eva, as gerações usam esse nome para depreciar e reduzir a mulher, só serve para ser mãe. É aquela questão do conflito do homem e da mulher que eu já falei. Mas aqui Adão também manifesta a fé. Ele acredita piamente na palavra de Deus, que produziria um descendente. O descendente dessa mulher restauraria aquilo que foi perdido. Fé. E interessante, porque há a manifestação da fé, mas há também a manifestação da ação de Deus solucionando parcialmente, apontando para a solução definitiva, o problema do casal,
o problema da humanidade, que ali era o casal. Verso 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Adão e sua mulher. Aqui Deus realizou o primeiro sacrifício, a primeira morte é operada por Deus. E Ele faz roupas de pele. Enquanto eles resolveram o seu problema de qualquer jeito, se escondendo de Deus e se vestindo de folha de figueira, costuraram folha de figueira para proteger agora aquela nudez que era vergonhosa. Agora você vê aqui o que Deus faz aqui. Não aceito a sua solução, porque quem tem a solução sou eu. E Ele então realiza o primeiro sacrifício de um animal na história, a primeira morte. E Ele faz roupas de pele. Deus mesmo derrama o sangue para cobrir a vergonha dos pecadores. Aqui a gente vê de forma já embrionária alguns aspectos do que vemos de forma plena em Jesus. A gente vê expiação, o pecado é coberto. Expiação é cobrir. Substituição, o inocente morre pelo culpado. E a gente vê provisão de Deus. Deus dá o que o homem não pode produzir. É isso que a gente vê aqui. Expiação, substituição e provisão. Esse ato, queridos, aqui que Deus estabelece, inaugura a lógica do sacrifício, que vai culminar em Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui Deus cobre definitivamente a nossa vergonha e restaura o que a gente perdeu em Adão. A resposta, queridos, correta à queda. O ser humano tem que dar uma resposta. Essa resposta é fé e humildade. Nada de reclamação. Tudo que acontece é porque eu mereço e mereço muito mais. E dependência dessa provisão. Confiar que Deus proverá. Não é isso que acontece lá mais à frente em Abraão? Deus proverá? Não tente, querido, cobrir a vergonha por meios próprios. A gente está o tempo inteiro tentando dar explicação. Não, você me desculpa, você pede perdão, mas você quer explicar. Na verdade nada. Pede perdão, acabou. Não cobre a tua vergonha, não. Perdão. Eu estou errado, a Bíblia diz que eu estou errado e eu vou me esforçar para fazer o certo. Acabou o assunto. A gente está conversando muito, está querendo resolver muito e fica de conversinha. Não, porque você sabe que tem que entender. Eu tenho que entender nada. Assim, ó, a Bíblia diz, está errado. Ok, então eu aceito. Eu errei porque eu fiz igualzinho que a Bíblia falou que está errado. Então eu peço perdão. Me perdoa? Perdoa. Vamos seguir. É assim. A gente está perdendo muito tempo, muito debate. Ah, porque você sabe nada. Pede perdão e caminha. Pede perdão e caminha. Porque quando você tenta ficar dando explicação, você está pegando folha de figueira e tentando esconder. E Deus não quer. Deus já fez o sacrifício. O primeiro, com pele do primeiro animal que morreu. E o definitivo, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Último, proteção de Deus. Todo mundo lê esse texto com tristeza, imparcialmente. Mas se você ler com mais atenção, você vai ver que isso aqui é maravilhoso. É proteção. Disse Deus, agora o homem se tornou um de nós. Como um de nós. Entenda, a serpente prometeu. Não, porque vocês vão ficar como Deus. Só que na verdade eles já eram como Deus. Lembra que eu falei isso? Eles já eram como Deus. Semana passada eu falei. Só que agora Deus admite que eles se tornaram como Deus naquilo que Deus não queria. Que é experimentar, que é encostar, que é manusear o mal. Eles manusearam o mal. Tiveram a experiência do bem e do mal, tendo contato com o mal e se contaminando. Deus não queria isso. Deus queria que eles conhecessem o bem. E o bem era Deus. E se abastecessem do bem. Fossem abastecidos do bem. E uma vez que você é abastecido do bem, o que não fosse bem seria mal. Não precisava ter contato com o mal. Mas eles tiveram. E se tornaram como Deus, que pode manusear o mal sem se contaminar. Eles manusearam o mal, mas se contaminaram. E aí Deus falou, já que eles se tornaram como nós, o homem se tornou como um de nós. E é interessante que Deus fala no plural, igual lá em Gênesis 1:26, né? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Mais uma vez o plural, que mostra aquele conselho divino, aquela conversa. Não é que tem três deuses conversando, mas é aquele conselho, vamos chamar de intertrinitário, né? Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, decidindo ali o que fazer com o ser humano. Maravilhoso isso. E o homem, então,
se tornou esse ser como Deus, mas que se contaminou, porque Deus não se contamina. E aí Deus então mandou o homem do jardim para fora, mandou ele embora do jardim. E aí ainda diz o seguinte, ó, você vai embora do Éden para cultivar. A ideia aqui é cultivar. O texto do verso 23, por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden o homem, né? Para cultivar o solo do qual foi tirado. Então agora ele ia para um lugar que ele deveria expandir aquele jardim. Não, ele saiu do jardim e ia trabalhar onde estava desordenado. E é interessante, então, que essa expulsão do Éden reforça uma dupla realidade. Juízo, sofrimento por causa do pecado, mas a graça, porque aqui há uma intenção de evitar que o homem seja eternizado na queda. É interessante que, quando ele tira o homem do jardim, Deus está impedindo que o homem viva eternamente nesse estado de rebelião. Porque lembra, era proibido ao homem o quê? Comer do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Mas ele era proibido de comer da árvore da vida, do fruto da árvore da vida? Não. Não. E aí o que ia acontecer se ele ficasse lá com acesso à árvore da vida? Ele ia comer. E quando ele comesse, o que ia acontecer? Naquele estado de morte espiritual, ele ia sacramentar o seu destino de morte eterna, não mais vida eterna. É isso que acontece. Então Deus parece uma punição porque está tirando do lugar de prazer, de deleite, o Éden, né? O nome é desfrute, deleite, prazer. Tirou para colocar aonde? Colocar num ambiente hostil lá, que o mundo agora é hostil. Mas isso também é preservação, para que o homem não ficasse condenado eternamente. Consegue ver graça aí? Quem está vendo graça diz amém. Então, o último versículo, para a gente acabar. Depois de expulsar o homem, colocou esse homem, né, a leste do jardim do Éden. Né? Não, perdão, eu li errado. Depois de expulsar o homem, isso, aí sim. Colocou a leste do jardim do Éden querubins. Veja, plural, querubins. Vale frisar, o que é um querubim? É um anjo? Não, anjo é uma coisa, querubim é outra, serafim é outra, arcanjo é outra. Arcanjo na Bíblia só tem menção de um. Então tem um hino do cantor cristão que diz, ó, vem o coroar, não sei o que, arcanjos no plural, está errado. Para você ver que a gente acha erro até no cantor cristão, tá? Está errado, porque na Bíblia só tem um arcanjo, que o nome dele é Miguel. É o único que é apresentado. Mas será que não tem mais? Talvez tem, talvez não tem, mas não sei, a Bíblia não fala, então não posso falar de arcanjos, falar arcanjo. Então, mas aqui é o quê? Querubim. O que é o querubim? A função do querubim, ele é um guarda. É um ser celestial que tem a função de guarda. E foram colocados no plural, 2, 3, 4, não sei, querubins, a leste do jardim. Para quê? Diz o texto aqui, para impedir a entrada, né? Mas não apenas querubins a leste do jardim, colocou uma espada flamejante. Todo mundo lê isso aqui errado, aí acho que tem um querubim com uma espada na mão. Não é isso. Aí a tiazinha lá da classe aí faz o desenho assim, o querubim, aí começa a ensinar errado. Aí o querubim com a espada na mão, igual o He-Man, castelo de igreja, nada a ver, na minha geração, né? O cara com a espada, nada a ver. São vários querubins, não sabemos quantos, igual a história do Natal. O pessoal fala tudo errado. Aquela negócio dos magos, fala que eles eram reis, e não eram reis. Eles eram magos do Oriente. E eram 3, porque tinha 3 presentes, não era 3 nenhum. Era mais de um, não sei quantos, mais de um. E não era quando Jesus era bebezinho, era 2 anos depois, Jesus já estava numa casa. Então ensinam tudo errado, o Natal também. Então, estou aqui reforçando, atente-se ao texto. Querubins no plural, uma espada flamejante que se movia. Não estava na mão dos querubins, que se movia. E esse movimento, essa presença a leste do jardim, desses querubins no plural, vamos dizer assim, né? Esse querubim. E essa espada flamejante que se movia, não sei como, talvez circundando, não sei, se movia, guardava o caminho para a árvore da vida. A árvore da vida foi escondida. Sabe onde ela vai aparecer? Você sabe. Na Nova Jerusalém. O jardim agora é uma cidade, porque era isso que o homem tinha que fazer, desenvolver aquele jardim, mas ele parou com tudo. Quem desenvolveu foi Jesus. Agora o jardim é uma cidade, e lá na cidade, no centro do jardim, tem a árvore da vida. E um dia nós retornaremos para essa realidade final. É onde isso espiritualmente é no reino espiritual. Mas onde vai ser? Novos céus e uma nova terra, aqui.
esse jardim vai ser reaberto. E a cidade vai estar lá. E vai ter a árvore da vida lá. Jesus vai estar lá. E esses querubins vão sair dessa guarda e a gente vai ter acesso novamente. No Calvário, querido, a espada fecha. Vou ler de novo aqui essa frase que eu separei. No Calvário, a espada que fecha o caminho, ela cai sobre Cristo. E no véu do templo rasgado, o caminho é reaberto. Pega de novo essa frase. No Calvário, a espada que fecha o caminho cai sobre Cristo. Corta Cristo. E no véu do templo rasgado, o caminho é reaberto. Queridos, o acesso à presença de Deus, fechado no Éden, ele é restaurado pelo sangue do Cordeiro. Por isso devemos viver com saudade do Éden, com lamento, sim. Por isso eu fiz essa leitura com você. É triste o que está acontecendo, mas muito mais, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda que seja triste, nos dê saudade, há uma esperança transbordante, numa redenção definitiva e futura, que já foi garantida no Gênesis. E essa fidelidade de Deus se mostra a cada dia, todos os dias da nossa vida. E a gente então deve continuar fiéis no propósito que Ele nos confiou, na missão que Ele nos confiou, caminhando nesse mundo como peregrinos, ou PGM peregrino, peregrinos nesse mundo, rumo ao retorno a esse jardim que agora será uma cidade. Deus julga, pode passar, Deus julga o pecado, mas Ele revela a sua graça. Você está vendo a graça? E Ele prometeu redenção em Jesus, e isso aconteceu. Para terminar, fecha aí, passa. O pecado tem consequências, queridos. Sempre haverá consequência. Tem a consequência espiritual eterna e tem a consequência material nesta vida. Segundo, a graça surge em meio ao juízo. Sempre que houver juízo, vai haver um caminho, um escape à graça. Terceiro, a guerra espiritual é real. Se você acha que não é, estou avisando, lembrando você, é real. Estamos numa luta constante contra o mal. Por isso que Paulo escreveu lá no capítulo 6 de Efésios, a gente se revestir da armadura de Deus. Lembra desse capítulo? Efésios 6, 10 em diante. A armadura de Deus, a guerra espiritual é real. E essa guerra não é ficar caçando fantasma, demônio pela rua, caçando Pokémon pela rua. A guerra é você identificar o que é oposição a Deus e passar longe dessa oposição e abraçar a obediência. Essa é a vitória e essa é a guerra que tem que ser lutada. E por último, Cristo é a nossa única esperança. Desde Gênesis, que Cristo é a nossa única esperança. Cristo, o descendente prometido, é o único que é capaz de transformar, restaurar o que o pecado destruiu. O mundo é hostil. O mundo, a física demonstra que ele caminha para a desordem. A lei da entropia mostra que um sistema agora hoje organizado tem a tendência de se desorganizar com o passar do tempo, por causa do pecado. Isso é uma evidência científica de que o padrão de Deus da desordem para a ordem, quando Deus criou todas as coisas, foi da desordem para a ordem. Agora, esse padrão se alterou de uma ordem provisória para a desordem. E somente por Jesus intervindo na minha e na sua vida, Ele interrompe esse destino. Quem não entregar sua vida para Jesus, quem não passar por Cristo, estará caminhando da ordem para a desordem, ou indo para a morte eterna. Mas quem entregar sua vida para Jesus, a sua vida é transformada. Ainda que seu corpo ainda esteja indo para a desordem, porque morre fisicamente, o seu espírito já está caminhando para a ordem. E quando então tudo for restaurado materialmente, aquele que já teve o seu espírito restaurado vai ter também o seu corpo, a sua matéria reordenada. Queridos, Deus julga o pecado, mas revela a sua graça e promete redenção em Cristo. Conclusão. A narrativa, queridos, ela termina com esse juízo e perda, mas ela também
aparece com graça e esperança. A inimizade entre a serpente e a mulher é a razão, que a gente viu aqui, dessa oposição que a gente enfrenta todos os dias. Está difícil? É por causa disso. Esse é o plano de Deus. Queria estourar o seu balão. Esse é o plano de Deus. E essa oposição é que nos vai produzir a restauração. Esse é o plano de Deus que nos conduz até Jesus. O descendente prometido da mulher que venceu a serpente. Uma palavra para você que não é crente. Essa promessa do jardim chegou até nós. Jesus. Deus enviou Jesus como descendente, vitorioso, que venceu o mal. A minha palavra para você é uma só. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue sua vida para Jesus. Uma palavra para você que é crente. A serpente luta, mas ela está vencida. Caminhe com fidelidade e confiança na salvação que há em Jesus, mesmo nas dificuldades. E eu vou dizer a mesma coisa que eu falei para o não crente. Arrependa-se dos seus pecados, você que é crente. E entregue sua vida para Jesus. Eu não sei qual é a tristeza que abateu o seu coração, qual é o desânimo que abateu você, qual é a... Talvez você tenha colocado expectativa no ser humano. O ser humano te decepcionou. Eu queria dizer que é lógico. O ser humano só sabe fazer isso, decepcionar. A nossa expectativa tem que ser no único homem, no único humano que não decepciona jamais, Jesus. E nós devemos caminhar com vários seres humanos que nos decepcionam, lembrando que nós também decepcionamos eles, mas Jesus nos restaura. Irmãos, a verdade que ecoa desse texto é clara. A inimizade entre a serpente continua e vai moldar a nossa vida, vai moldar o nosso mundo. E a gente tem que estar ligado nisso. Deus julga o pecado, revela a sua graça, promete redenção. Foi isso que a gente viu aqui. O Éden, queridos, fechou, mas a cruz abriu o caminho de novo. Cara, onde a vida restaurada por Jesus, a morte passa longe. Querido, onde tinha espada flamejante, agora tem o sangue de Jesus. Onde tinha vergonha, agora a cobertura de Deus nos protegendo, cobrindo multidão de pecados. Onde só havia morte, agora a ressurreição. Agora a gente está numa nova direção. A gente que passou por Jesus, querido, a gente está na direção de volta para casa. De volta para o lugar de desfrutar, de deleite. De volta para o Éden. Agora esse nome Éden se transforma num outro nome, a Nova Jerusalém, a Cidade Santa. A gente está indo de volta para casa, onde Cristo reina e não há mais a tentação da serpente, onde não há mais a maldição, onde não vamos ter mais as tentações e as lutas e os choros, a tristeza. Esse lugar é onde nós vamos ter de volta o acesso à árvore da vida eterna. Não perca isso de vista, porque é isso que te sustenta hoje, nesse mundo hostil. Hoje, queridos, a gente pode ter a certeza de que a gente caminha não mais como pessoas que foram expulsos sem esperança, mas a gente caminha como viajantes que foram restaurados, aguardando o dia que vamos terminar essa jornada, vivendo ainda uma jornada de turbulências, em meio a uma inimizade e oposições, mas a gente agora é um grupo de viajantes peregrinos que são sustentados pela vitória de Jesus, o descendente perfeito, o descendente da mulher. Se você ficar só com isso e seguir nessa direção, é o segredo do sucesso. Eu podia falar muita coisa, mas já acabou o tempo. Então eu queria dizer apenas uma coisa. Não reclame, agradeça e continue. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar, vamos ficar de pé.